Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, já sei, quem me conhece vai estar pensando assim, tava demorando, já sei. Com certeza, gente, a artista da vez desta semana é a Yoko Ono. E eu nem preciso dizer que eu sou totalmente time Yoko. Bom, eu vou contar para vocês hoje a história de uma das obras, minha obra preferida da Yoko, por causa justamente da história por trás dessa obra. E é uma história que envolve a Yoko Ono e o John Lennon. E como tudo que envolve este casal, história polêmica. Enfim, tem gente azedinha que vai dizer que essa história não é exatamente verdade, que não aconteceu assim. Mas para mim, gente, todas as histórias românticas, quando elas são recontadas, elas ganham, sim, uma camada de intensidade e tá tudo certo. Eles, John Lennon e Yoko Ono, contaram essa história assim. E ela é demais. Bom, vamos à história. É a história de como esse casal se conheceu. A Yoko Ono organizou uma exposição individual numa galeria em Londres. E um amigo do John Lennon convidou o John Lennon para conhecer essa artista japonesa. A abertura da exposição ia ser no dia 8 de novembro de 1966. E o John Lennon já era o John Lennon. Ele não poderia ir na abertura. Então, ele foi na mostra no dia 7 de novembro de 66. Ele entrou lá com um pouquinho de receio de arte conceitual, mas aí foi andando e a Yoko nem deu bola para ele. E aí, é aí que os céticos implicam com a história. Por quê? Eles dizem que era impossível a Yoko Ono não conhecer um John Lennon, porque naquela época até os ETs conheciam John Lennon. Bom, e para mim, gente, não importa muito se ela conhecia ou não. O fato é que ela nem deu bola para ele, tratou ele como mais um ali na exposição. Enfim, John Lennon ficou meio que sozinho, circulando, vendo as obras, cabeçudas. E aí ele se deparou com esta obra aqui, ó. Esta obra, chamada Ceiling Painting, é uma obra de 66. E é uma obra em que o espectador, como as obras interativas, as instalações interativas da Yoko Ono, o espectador ele precisa subir nessa escada, e aí, aqui em cima, no teto, pendurado no teto, tem uma pintura, e nessa pintura tem uma coisinha escrita, só que a gente não consegue ler, porque está minúsculo, a gente só consegue ler usando essa lupa, que também está pendurada. Então, aí, você olha a lupa e consegue ler o que está escrito. E lá está escrito Yes. E aí o John Lennon, então, quando ele leu esse Yes, ele se apaixonou. E ele contava que ele esperava tudo, menos ler aquela palavra Yes, sabe? Porque numa exposição de arte conceitual, ele esperava uma coisa, tudo menos uma coisa tão positiva e tão recíproca. Ele esperava um não, ele esperava um dane-se. E foi ali que começou a história do John Lennon e da Yoko Ono. Essa obra, Ceiling Painting, e, enfim, acho essa obra incrível, acho essa história incrível e muito inspiradora. E é com ela que eu me despeço de vocês hoje, gente. Um beijo para vocês, até a semana que vem.